Saudações, colegas fisioterapeutas em todo o Brasil, atuantes ou não em quiropraxia. Bom, só para esclarecer aqui, alguns associados e membros, né, me perguntaram o que significa o termo quiropraxia clínica. Bom, o sufixo clínica, né, na realidade, em qualquer área de conhecimento, ele tem um significado. Então, quando a gente fala em fisiologia clínica, quando nós falamos em bioquímica clínica, quando nós falamos em hematologia clínica, imunologia clínica, o sufixo clínica ele tem um significado, que é o seguinte: algo que tem correlação clínica, que significa correlação com a interação ao paciente. Então, com as suas manifestações clínicas, sinais, sintomas, quadro clínico, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Então, quando a gente menciona quiropraxia clínica, nós mencionamos então a respeito de uma abordagem clínica, ou seja, da quiropraxia, uma abordagem direcionada a sintomas específicos, quadros clínicos específicos, de uma forma bem dinâmica, relacionada com digamos, o quadro nosológico, a fisiopatologia, a cinesiopatologia e também as manifestações desse próprio paciente, a queixa dele, o problema, o diagnóstico biomecânico, totalmente relacionado com a sua clínica, né? Os seus sinais e sintomas relacionados puramente com a sua queixa. Então, isso significa quiropraxia clínica. Da mesma forma, dentro da imunologia, dentro da bioquímica, dentro da biomecânica clínica, dentro de qualquer área que a gente consiga, digamos, adequar o sufixo clínico. Agora, quanto aos cursos de quiropraxia clínica, o que significa o curso de quiropraxia clínica? Bom, uma coisa é o significado e outra coisa é o que ele realmente é. Então, aqui em Novo Hamburgo tem um pós-graduação exclusivo para graduados, né, que se chama pós-graduação em quiropraxia clínica. Então, esse é um programa que leva ao pé da letra o que é a quiropraxia clínica, o contexto clínico. Digamos assim, promover expertise clínica dentro da quiropraxia. Não necessariamente é um curso de técnicas. Claro que vai ter algumas técnicas, mas é muito mais a interação técnica. Então, esses egrégios desse programa de pós-graduação, eles vão então desenvolver uma interação técnica com manifestações clínicas de uma forma mais direta e objetiva. Então esse é o contexto, essa é a ideia, né? Quando se fala em quiropraxia clínica, como em qualquer outra área, né? Fisioterapia clínica, digamos, treinamento funcional clínico, ou qualquer outra área clínica. Então correlacionar com manifestações clínicas, com o quadro clínico, ou seja, com as demandas do teu paciente. Então isso é quiroclínica. Agora, quanto ao curso de quiropraxia clínica, na realidade, aí cada escola, né, a quiropraxia clínica surgiu, né, foi a primeira coisa que surgiu dentro da fisioterapia, fisioterapeuta quiropraxista, mas na realidade pela epistemologia, né, pelo conhecimento mesmo que ele traz, na realidade é um curso de técnicas. Ele deveria se chamar de fato curso de técnicas quiropráxicas, porque a quiropraxia é uma especialidade, né? Como especialidade, antes de qualquer coisa, é uma disciplina de cuidados, não é somente uma técnica. Então, existe para a fisioterapia uma dimensão, segundo a IFOMT, que é D5K13. Dimension 5, Competence 13. Essa D5K13 significa atuação do fisioterapeuta manipulativo com técnicas quiropráxicas, medicina manual e osteopatia. Então esta é a formação que se tem ali, que é para se ter no quiropraxia clínica. Mas na realidade a maioria das escolas dão cursos gerais, né, de técnicas, em função de mais próximo da área de fisioterapia manipulativa. O que é importante considerar que para muitos fisioterapeutas o curso de quiropraxia clínica é a porta de entrada dentro da quiropraxia. Eles conhecem a quiropraxia. A verdadeira quiropraxia deve ser conhecida ali. Então a gente na NAFIC recomenda que exista ainda essa possibilidade para o fisioterapeuta de conhecer as técnicas de quiropraxia clínica, claro, não pode se identificar como um especialista em quiropraxia,
fazendo apenas quiropraxia clínica. Ele é um fisioterapeuta que aprendeu alguns conhecimentos, algumas técnicas, mas técnicas de quiropraxia de um segmento específico da quiropraxia. Porém, muitos cursos de quiropraxia clínica são ministrados com profissionais que já tiveram formação em quiropraxia clínica, um curso muito pequeno, e na realidade tem uma formação de especialidade como fisioterapia manipulativa, ortopédica, terapia TMO ou mesmo na área de osteopatia. Então é muito importante que o pessoal faça os cursos de quiropraxia clínica, que se tem interesse em fazer curso de quiropraxia clínica, que façam cursos, digamos, com profissionais especialistas em quiropraxia. E não dê preferência para profissionais que recém se formaram, mas profissionais que têm uma larga experiência no mercado. Existem muitos profissionais dentro e fora da ANAFIC com essa experiência, mas a ANAFIC também auxilia, né, recomendando alguns profissionais que são das escolas credenciadas da ANAFIC. Então, para isso, a ANAFIC dá essa referência, mas não significa que não existam outros profissionais na área de quiropraxia clínica, especialistas em quiropraxia, que tenham uma diplomação com estudos de 2 anos a 4 anos e meio de formação para ser especialista em quiropraxia. Então, assim, não adianta só ter o título de especialista, tem que ter um bom conhecimento na área, né? Dentro da quiropraxia, uma experiência clínica relevante. A ANAFIC ela postula que um profissional para dar aula de forma independente de quiropraxia clínica tenha no mínimo 4 anos e meio de atuação clínica, né? E tenha uma orientação, uma tutoria para o ensino dentro de quiropraxia, e que seja um profissional, então, especialista com uma diplomação consistente, ou uma pós-graduação consistente na área de quiropraxia. Então, existem então alguns cursos que são profissionais não especialistas, fisioterapeutas não especialistas em quiropraxia. A gente recomenda que façam cursos com especialistas em quiropraxia, né? Preferencialmente credenciados à ANAFIC, preferencialmente, mas não significa, como eu falei, que não existam outros profissionais também qualificados, tá? Acreditamos que os profissionais de osteopatia ministrem cursos de osteopatia clínica, então, a não ser que sejam diplomados em quiropraxia, para que ministrem cursos de quiropraxia clínica, porque apenas um curso de quiropraxia clínica não dá uma visão para um profissional, um curso de 100 horas, para realmente ensinar algumas técnicas de quiropraxia clínica de uma forma, com a visão daqui a pouco um pouco destoada ou equivocada do que realmente é a quiropraxia. Então, aquele profissional que se propõe a ensinar uma parte do seu conhecimento, ele deve ter um conhecimento mais amplo sobre o que é a quiropraxia, ter uma experiência clínica, uma supervisão de estágio, e a ANAFIC está contribuindo, né, para a formação de professores. A gente acredita que os professores precisam de orientação por um tempo, para que possam então ter uma boa, digamos, atuação na área de quiropraxia e formar então profissionais de forma apropriada, tá? Muito obrigado pela atenção.